imprevistos. Será que existe um jeito de torná-los mais previsíveis? Começa agora o Falando de Propósito. Semana passada eu comecei a semana falando sobre planejamento. É um assunto que eu adoro e que traz muito sentido e muito equilíbrio para a minha vida. E durante o papo surgiram alguns questionamentos sobre controle e sobre os imprevistos. Eu falei sobre a necessidade de ter uma agenda com espaço para esses imprevistos e também que não existe plano que sobreviva ao campo de batalha. Isso quer dizer que, por mais que você planeje e se organize, provavelmente existe uma grande chance de que esse plano não saia exatamente como está no papel. Também falei que o controle é algo que atrapalha muito. Se você ficar microgerenciando tudo, você vai acabar se perdendo no caminho, vai perder a visão do todo, vai ficar apegada a coisinhas pequenas demais. E que querer lutar contra isso é quase que insanidade. E aí isso abriu frente para duas perguntas. A primeira é: se a gente não pode controlar as coisas, se o plano não vai sair exatamente como planejado, e se a gente tem que entender que a vida é cheia de imprevistos, para que se planejar então? A segunda pergunta é: será que existe um jeito de tornar estes imprevistos mais previsíveis? Para a primeira pergunta, a resposta é que o planejamento, além de todos os benefícios cognitivos que eu vou falar num outro vídeo, porque tem muita coisa legal aí que você precisa saber, ele te dá exatamente a visão de onde foi que você se perdeu do plano, onde foi que você errou, onde é que você mapeou achando que seria de um jeito e foi de outro. E isso torna mais possível que você ajuste só aquele ponto e que dê continuidade ao seu plano, ou seja, te dá mais direcionamento, te dá mais velocidade, do que se você ficar perdido aí naquele meu Deus, e agora o que é que eu faço? Nada mais faz sentido na minha vida, tenho que começar tudo de novo. Pensa aí quantas vezes você começou e recomeçou tudo do zero, quando na verdade era só preciso ter feito alguns ajustes. Se você tivesse um plano detalhado, seria mais visível os ajustes que você precisaria fazer. Agora, para a segunda pergunta, o que eu posso te dizer é que existe sim uma forma de tornar os imprevistos mais previstos e que a vida não é tão imprevisível quanto você mesmo diz. Talvez isso seja um grande reflexo do quanto você ainda não assumiu as rédeas da sua vida. Quer ver? Você conhece aquela frase que diz: como posso culpar o vento pela bagunça se fui eu que deixei a janela aberta? Se não conhece, está conhecendo agora. Essa frase nos convida a enxergar a responsabilidade que a gente tem sobre as consequências da nossa vida. Ela justamente faz esse movimento de você olhar e entender o que foi que causou a bagunça, o imprevisto que você está vivendo nesse momento. É claro que é muito mais fácil a gente jogar a culpa no destino, no acaso, mas eu posso te mostrar detalhadamente com exemplos práticos de que isso não é verdade. Quer ver só? Eu acordei de manhã com dor de barriga, passando muito mal. Imprevisto? Dependendo do que você comeu na noite anterior, não. Dependendo do caos emocional que você está enfrentando, não. Aliás, você sabia, né, que o nosso corpo transborda muitas emoções em doença? Bom, se não sabia, tá sabendo. Não vi os últimos vídeos do canal da Lu? Imprevisto? Se você ainda não se inscreveu nesse canal e não ativou o sininho para receber as notificações, não. Aliás, vai fazer isso agora, vai. Eu te espero. Se inscreveu? Ativou o sininho? Bom, depois não vai me dizer que foi imprevisto, hein? Fui passear com meu filho no shopping e ele fez uma mega birra. Imprevisto? Dependendo do que você ensinou para ele sobre frustração, não. Dependendo das necessidades fisiológicas que ele tem naquele momento, sono, fome, cansaço, não. Fui viajar e o meu carro parou na estrada. Imprevisto? Dependendo do tempo que esse carro está sem manutenção, não. Dependendo daquela checagem básica, água, óleo, pressão dos pneus que você deixou de fazer antes de sair, não. Percebe? Dependendo da forma como a gente analisar os imprevistos, a gente acaba entendendo que, na verdade, eles não eram tão imprevisíveis assim. Provavelmente foi você que negligenciou as manutenções
que a vida te pede. Foi você que foi fazer as coisas de forma desavisada, que está vivendo por aí no piloto automático, desligada completamente da realidade e da responsabilidade que você tem sobre as consequências da sua vida e está vivendo aí que nem uma desavisada. Olha, eu tive uma criança birrenta e chorona por anos. Sério, era caótico, eu passava vergonha. Teve uma vez que eu fui numa padaria com meu irmão e essa menina chorava tanto, mas tanto, tanto, que a gente foi esvaziando as mesas ao redor. Sabe quando criou um círculo de vazio em volta da gente? Foi tão caótico que a dona da padaria sentou do meu lado na mesa para ter aquela empatia de mãe para mãe e dizer que estava tudo bem, que ela era mãe, que ela entendia o que estava acontecendo e que, mesmo com o chororô, a gente era bem-vindo ali. Eu achei muito fofo dela, mas não me deixou de causar um pouco de vergonha e constrangimento por causa dessa situação. E aí eu parei para realmente olhar para aquilo e entender por que que aquilo acontecia, para olhar os passos anteriores àquela explosão de caos imprevisível e entender como tornar aquilo mais previsível, para que eu pudesse dar uma amenizada no impacto daquela birra e daquele chororô todo. Eu entendi que eram várias questões, né? Principalmente questões emocionais, a gente mesmo. Quando tá com fome, eu duvido que você não faça birra. Criança faz. Quando tá com fome, quando tá cansado. Se nós adultos fazemos, imagine uma criança que ainda não tem o domínio das suas emoções. E aí entendi também que lugares muito cheios, barulhentos, com muito estímulo, colocavam ela num movimento reativo terrível. Então, eu fui prevenindo esses imprevistos, mostrando para ela também que era possível ela se perceber antes dessa bomba explodir, e aí ela mesma se antecipava. Então, hoje a gente tem uma comunicação muito tranquila, que ela diz: "Mamãe, minha bateria tá no 3". E aí ela vai pontuando quando o 0 é: "Meu Deus, saiam de perto", mas faz muito, muito tempo que a gente não deixa chegar no 0. Às vezes ela tá num lugar muito movimentado e muito cheio também, e ela diz: "Eu preciso sair um pouquinho daqui". E aí eu pego ela e a gente vai para um lugar mais tranquilo e mais silencioso para que ela possa se restabelecer e depois voltar para esse ambiente. Percebe então que as coisas, elas podem ter ali uma previsibilidade se você parar e realmente tirar um tempo para investigar, para entender o que foi que levou a esse momento. Eu sei que nem tudo é possível, né, que aconteça dessa forma, mas talvez hoje você já esteja plantando muitas causas para o seu imprevisto lá do futuro. O fato da gente passar pela vida muito desavisado, sem fazer as manutenções básicas, enchem elas de imprevisto. Então agora eu vou te convidar a refletir um pouquinho sobre os últimos imprevistos que você passou aí. Faz uma retrospectiva e tenta encontrar quais foram as manutenções negligenciadas que te levaram a encontrar esse momento imprevisível? Mas olha também para o que esse imprevisto representa, porque dependendo daquilo que a gente está buscando, dependendo dos objetivos que a gente apresenta para a vida, ela vai testar a nossa vontade. Ela vai encher o seu caminho de imprevistos para entender o quanto você realmente deseja aquilo. O quanto você está realmente preparada para receber aquilo que você deseja. Então, percebe que as coisas têm uma utilidade, têm um sentido, tem todo um sistema ali por trás que, na verdade, não as tornam tão imprevisíveis assim. Analisa aí e depois comenta aqui se isso faz ou não faz sentido. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.